gente, nós estamos iniciando uma série de palestras. Nós vamos falar hoje sobre automutilação e suicídio. Essas palestras, elas são patrocinadas pela Brasil Foundation. Nós fazemos parte de um programa chamado Outra Parada. E esse programa Outra Parada ele é idealizado por alguns brasileiros que moram nos Estados Unidos e eles juntam, grupos de empresários para poder investir em assistência social, em obras comunitárias. Então, o Projeto Alcance é uma obra comunitária que foi pensada especificamente para poder informar os pais de alunos que estão passando por situações de automutilação, pensamento suicida e estão sofrendo bullying na escola. Então, isso é um caso seríssimo, tem se agravado muito, a grande quantidade de casos, e o que nos espantou é que, no levantamento que foi feito no nosso município, 180 crianças estão se automutilando. Então, nós precisamos dar uma resposta a essa situação. E foi por isso que nós idealizamos esse projeto, e nós iniciamos hoje com a primeira palestra. Nós vamos falar sobre automutilação e suicídio, tá bom? Então, a gente vai entrar no tema agora. Automutilação e suicídio. Como lidar com isso? Essa é a grande pergunta. Porque, na verdade, quando isso começa a acontecer, a maioria dos pais, eles se desesperam e não sabem como agir, Nós vamos tentar, ao final dessas palestras, deixar você mais consciente, para você, pelo menos, saber como você vai lidar com essas questões, se por acaso o seu filho está passando por isso, ou um primo, ou um sobrinho, alguém da sua família está passando por esse tipo de problema. Então, nós vamos entrar no tema com mais profundidade agora. O grito silencioso da lâmina entre os adolescentes. Quer nos dizer alguma coisa? Porque, como a pergunta ela diz, é um grito silencioso. E, gente, não é normal uma pessoa começar a se cortar. Você concorda comigo? Então, alguém que anda se automutilando, pode ter certeza, essa atitude, ela foge da normalidade. Alguma coisa está acontecendo. E o nosso desafio, enquanto educadores, e o de vocês, enquanto pais, é poder, de alguma maneira, identificando esse processo, ajudar esse aluno a vencer essa dificuldade, a voltar a ter uma vida normal, tá certo? A gente vê que a maioria dos casos de automutilação, elas acontecem porque existem problemas, e problemas emocionais seríssimos, que essas crianças não sabem como lidar. E nós vamos tratar deles, um pouco deles também, hoje, tá bom? Primeiro, o que é automutilação? As pessoas cortam só pelo prazer de se cortar? De maneira nenhuma. Como é que isso acontece, gente? A automutilação é uma prática de agredir o próprio corpo. A princípio, essas agressões elas não são muito graves. E muitas vezes elas são incentivadas pelos próprios colegas, certo? Alguém começa a se cortar e ele começa a dividir com um coleguinha aquela experiência. E muitas vezes aquele coleguinha também está passando uma dificuldade, uma crise no lar, o lar é desestruturado e ele acha que aquela é uma boa saída para ele poder eliminar um pouco dos seus problemas emocionais, que ele também não sabe como lidar. Então, gente, começa de maneira superficial, mas eles podem se tornar mais agressivos. E pode se desenvolver algo pior ainda, que é o pensamento suicida. Certo? Cortes são produzidos em lugares que podem esconder. Geralmente, esse adolescente, ele não quer que as pessoas saibam que ele está se cortando. Tá certo? Ele não tem a intenção de fazer isso, as pessoas pensam que é para chamar a atenção. Mas, na verdade, ele esconde. E geralmente, para ficar mais fácil de esconder, quais são as partes do corpo que eles preferem se cortar? Nos braços, nas pernas e na barriga. E muitas vezes passa por outros processos além do corte. Muitos usam cigarro para se queimar.
certo? E esses casos, eles são, dependendo do grau, da quantidade de tempo, quanto mais o tempo passa, mais agressivo esses cortes vão se tornando, tá bom? O que acontece? Eu queria chamar a atenção para você para os materiais utilizados para se automutilar. Porque muitas vezes você não sabe, mas esse material ele já traz dentro da própria mochila. Traz dentro da bolsa para a escola. Então, muito cuidado com a bolsa do seu filho. Tenha o hábito de abrir, de ver. Então, pessoal, materiais utilizados para se automutilar. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque muitas vezes esse material ele é trazido de casa. Está dentro da mochila. Às vezes faz parte do material didático que a gente compra para os nossos filhos. Perceba uma coisa, por exemplo, e aí eu queria também pedir a você que tivesse sempre o hábito de abrir e de olhar o que é que seu filho está trazendo para a escola, dentro da bolsa, tá bom? Veja só, por exemplo, o que é que eles usam? Lâminas de estilete. Eles trazem um estilete dizendo que vão apontar o lápis. Mas não faça isso, não permita que ele traga um estilete, certo? E aí você diz assim, mas ele vai poder trazer um apontador? O apontador é o segundo mais utilizado, certo? Eles tiram a lâmina, ele desparafusa, tira a lâmina do apontador e eles começam a se cortar. E muitas vezes eles estão fazendo isso enquanto o professor está dentro da sala de aula. Acredita? É assim que funciona. Às vezes o professor está dando aula, não está percebendo, ele está ali com a mãozinha baixa e passando a lâmina nos braços. Alguns dos relatos dos alunos do 7º ano que a gente acompanha aqui, enquanto o professor estava na sala, o aluno estava se cortando. Já aconteceu na minha aula. E aí uma aluna veio e disse, olha tio, na sua aula, fulano de tal estava se cortando. E eu fui lá, conversei com o aluno e de verdade, ele estava se cortando mesmo. Né? Então, muito cuidado. Qual é a nossa dica para você? Não compre apontador. Não compre. De jeito nenhum. Não compre estilete. Certo? Compre uma lapiseira. O famoso grafites. Traz uma lapiseira para ele, já vem com as pontinhas, ele não vai precisar afiar nada, tá bom? Eles já são alunos de 7º ano, eles não estão mais desenhando, nem pintando nada, não precisa de lápis de cor, nada disso, tá bom? Então, prestem atenção no material deles, tá? A faixa etária predominante é essa. Os índices apontam que o maior número de casos de automutilação ocorre entre jovens de 12 a 16 anos. É nessa faixa etária. Agora eu pergunto para você, gente, um menino com 12 anos é uma criança. Isso está acontecendo com os nossos filhos. E a gente precisa tomar uma medida séria para poder conter todo esse avanço desse mal chamado automutilação. Então, gente, são jovens que a gente olha, são bonitos e perfeitos e a gente não tem nem ideia, muitas vezes, do que está acontecendo. Porque um dos grandes problemas é a ausência dos pais. O má acompanhamento desses pais. Percebe? Automutilação não é moda, há sempre uma tristeza envolvida. Muitas pessoas pensam que um adolescente ele começa a se cortar porque outro se cortou, o outro falou, o outro se cortou e tal e tal. Mas sempre existe uma tristeza envolvida no negócio. Né? Ninguém se corta por acaso, porque gosta, porque quer. Muitas vezes são situações emocionais que essa criança está passando, que ela não conta para ninguém, que ela não desabafa, que ela não tem o hábito de falar e falar com as pessoas certas que podem ajudar elas, e elas acabam enveredando por esse caminho aí, infelizmente. Conheça alguns fatores agravantes, isso é importante que você preste atenção. A base do cutting ou dos cortes está no enfraquecimento das relações interpessoais e familiares. Muitas vezes, essa criança ela tem dificuldade de fazer amigos. Ela não se aproxima de qualquer pessoa.
ela tem dificuldade de criar um laço de amizade, de aconchego com alguém. Muitas vezes dificuldade até com a família dentro de casa. Filhos rebeldes, agressivos, que o pai não consegue lidar com ele. Deixou muito solto, não impôs limites, não disse que era até aqui que tinha que ir, que não podia fazer desse jeito e tal. E o filho ia fazendo, e ele ia deixando. E aí quando o pai uma vez talvez quis tentar mudar a situação, o filho já não aceitou mais. Certo? Então muito cuidado, porque isso aqui, relações interpessoais e familiares, quando elas não são bem construídas, ou o aluno ou a pessoa tem essa dificuldade, isso é um caso que você precisa ficar atento. Meu filho não tem muitos amigos, meu filho não gosta de se envolver, ele não gosta de fazer amizade, ele tem dificuldade de ficar perto das pessoas, ele quer viver trancado dentro de um quarto. Isso não é normal, gente. Nós somos seres sociais, todos nós temos necessidade de estar perto de outras pessoas, certo? Traumas na infância, como abandono dos pais, a rejeição, discriminação, abuso sexual. Tem muitas crianças sendo abusadas sexualmente, muitos pelo padrasto. Certo? Isso é terrível. E é uma situação que às vezes ele não consegue contar para o pai, tem medo de contar, às vezes está sofrendo a ameaça da pessoa que está abusando dela. Olha, se contar, eu mato você, mato sua mãe, faço isso, faço aquilo. Então muitos não têm a coragem de dizer. Eles estão sendo abusadas dentro de casa. Muitas vezes é abandono dos pais, a rejeição. Gente, todas essas questões, elas são tão graves. E essas crianças com 12 anos, como elas estão cada vez mais sozinhas, sem a atenção dos pais, elas não sabem como lidar com isso. Você entende isso? E muitas vezes a gente mostra até uma certa ignorância a respeito das coisas. Eu digo ignorância não é brutalidade, é falta de conhecimento mesmo. Que a gente diz, no meu tempo, não tinha esse negócio. No meu tempo ninguém se cortava porque estavam apelidando, porque estavam dizendo isso, estavam xingando na escola ou por qualquer outra coisa. No meu tempo não tinha isso não, isso é besteira. Gente, naquele tempo é bem diferente do tempo de hoje. Se no tempo que eu fui criado nós pudéssemos reproduzir aquilo que eu vivi na vida do meu filho, seria maravilhoso. Se os pais de hoje eles fossem presentes como meu pai era. O grande problema é que os pais estão ausentes da vida dos filhos. Aí quando a gente diz, no meu tempo, mas no teu tempo eu tinha um pai. Que hora que você vai? Vai com quem? Como é a história? Não vai não. Que conversa é essa? Naquele tempo, os nossos pais davam limite. Quanto a gente honrou os nossos pais, quanto respeito nós tínhamos por eles. Hoje os filhos não respeitam mais os pais. Dá para entender? Então essas coisas, elas mudaram e o mundo hoje é outro. A realidade da criação dos filhos hoje é outra. Então não vamos cair no erro de ficar comparando, tá bom? Entenda que isso é uma necessidade para hoje. Muito mais atenção, como dava-se antes, tem que ser dado. Muito mais os pais têm que estar próximos dos filhos, tá bom? A descoberta e a aceitação da sua homossexualidade. Gente, isso aqui é terrível. Porque tem muitos alunos se cortando, por quê? Porque estão se aceitando como alguém que é homossexual. Aceitam bem o fato de ser homossexuais, mas são discriminadas. Pelos pais, pelos amigos. Muitas vezes fazem piada. E esse aluno não consegue lidar com essas situações. Esses casos aqui de homossexualidade, certo? Esses casos têm levado muitos, mas muitos jovens a se cortar. Pensar em suicídio. Muitos. Pela não aceitação das pessoas. Nem aceita muitas vezes o pai e muito menos a sociedade em que ela vive. Então ela acaba se revoltando com a sociedade, com as pessoas. Simplesmente por quê? Porque as pessoas não têm respeito por aquilo que eles decidiram viver. E cada um tem
a sua forma e o seu jeito de viver. Você concorda? Então tem que se haver respeito. Quando não há e a gente não consegue ser compreendido, o que acontece? Muitos têm enveredado por esse caminho. Presenciar atos de violência doméstica e outras formas de agressão em casa. Tu já pensou o filho vendo o pai bater na mãe todo dia? E ele não poder fazer nada? A sensação de impunidade dessa criança. E quanto isso vai afetar a vida dela? Isso tem atingido diretamente essas crianças, tá certo? A internet pode influenciar esse comportamento? Gente, deixa eu dizer uma coisa, a internet não é ruim. Mas como tudo na vida, existe o lado bom, positivo, e existe o lado negativo. Por exemplo, eu queria aprofundar um pouco mais sobre isso, e eu queria que você visse aqui, ó. A internet em si não é o problema, tá certo? Mas o material que o adolescente tem contato nela é. Porque, como eu disse, tem coisas positivas, mas tem muita coisa negativa. Essa criança de 12 anos, gente, ela não tem condição de decidir, de escolher o que ela vai assistir. O pai tem que monitorar. Dá para perceber isso? Isso é uma necessidade, tá certo? Eu quero chamar sua atenção para a Netflix. Porque muitos pais assinam, né? E deixam os filhos à vontade para assistir o que quiser. E o que eu quero dizer para vocês é que dentro da Netflix existem séries. E essas séries, algumas delas vão ensinar passo a passo como uma criança se suicida. Temas como esse que nós estamos debatendo, eles fazem abertamente filmes mostrando essa realidade. E até dizendo como é que eles vão se cortar, como é que eles têm que fazer, dando um passo a passo, gente. Então, não deixe seu filho assistir qualquer coisa. Ele não tem maturidade para escolher ainda o que ele pode assistir. É por isso que as indicações, a gente vê as indicações, né, dos filmes até 12 anos, 16 anos, 18 anos. Por quê? Porque tem coisas que é imprópria para os nossos filhos. Mas eles estão assistindo aí livremente. Por quê? Porque nós pagamos a assinatura de um canal e deixamos a eles à vontade para assistir e escolher assistir o que quiser. Certo? Por que devemos ter cuidado com a internet? Primeiro, a internet é um lugar sem dono, num universo cheio de possibilidades. Gente, do jeito que ele pode ver como é que faz um crochê, ele vê como é que se pratica sexo. Como é que se faz. Qualquer coisa você vai procurar na internet, você acha hoje. Como é que eu faço uma arma? Você encontra um tutorial mostrando como é que você faz uma arma. Deu para perceber? É um campo é uma terra de ninguém, gente. Tem tanto conteúdo, nós não temos não tínhamos, na verdade, essa quantidade de informações que eles têm hoje. Tem coisas que a gente vai falar com eles que ele diz assim, coisa que você olha para ele e diz, menino, onde foi que você aprendeu isso? Vala, meu Deus. Não, no meu tempo eu não sabia disso aí, não. Menino desse tamanho já está sabendo. Nada está mais escondido. Gente, na minha adolescência, quando eu vim ter contato e saber de coisas que eles hoje sabem, eu já tinha meus 16 anos. Mas hoje eles estão com o celular na mão quase que 24 horas. É ou não é? Dorme com ele do lado, né? Acorda, a primeira coisa que ele vai olhar, celular. Então eles têm informação e a maior rede de informação está na mão deles, que é a internet. Certo? Eles não vão atrás de livro nem de revista não, tá bom? O que mais? Assistir vídeos e seguir pessoas nas redes sociais que fazem apologia à automutilação. Então tem lá pessoas que têm um canal no YouTube relatando as suas experiências, falando a respeito dos seus cortes, dizendo como foi bom e tal, e eles estão assistindo. Eles dizem, olha, eu fiz assim, tal dia, deixei meu pai sair, entrei no meu quarto e comecei a fazer. Eles vão dizendo, gente, e os seus filhos vão assistindo isso aí. Vai incentivando eles.
Percebeu a gravidade? Participar de fóruns que discutem abertamente o assunto. Então tá lá nos bate-papo, em grupos que estão falando só sobre isso aí. Os que usam droga, os que se cortam, os que agridem na escola e assim vai. Existe um perfil de pessoas que se automutilam, então nós vamos traçar. Agora, será que só olhando para a foto e olhando para a imagem dá para a gente perceber quem é que se automutila? Gente, isso aqui é uma ilusão. A gente muitas vezes olha para uma pessoa e olha para ele e diz assim, não, esse menino aqui é muito certinho. Por quê? Porque a gente está muito voltado para o que a gente vê, o visual. Mas por dentro, só ele que sabe. Às vezes está todo bem arrumadinho, mas gente, por dentro está tudo destruído. Não sabe como funciona a vida e começa a recorrer a essas práticas. Gente, a automutilação é mais frequente no meio das meninas, tá bom? O número maior de casos que foram encontrados aqui foi de mulheres, de meninas. É entre elas que se cortam mais. Muitas vezes por quê? Está naquela fase de descoberta, está apaixonada por fulano de tal, não está nem aí para ela, aí a amiga ficou com fulano, pronto, começa por aí. E as meninas, elas são mais sensíveis, então elas têm uma dificuldade também maior de lidar com isso e começam a se cortar. Já entre os meninos, os casos são menores, a automutilação costuma ser mais agressiva entre os meninos, pela própria natureza do homem. Então os homens, os cortes, eles são bem mais agressivos. Quando é com o homem, a preocupação deve ser ainda maior, porque eles retalham mesmo. Os cortes são superficiais a princípio, sem uma intenção suicida, mas isso pode se desenvolver. Esse mal maior pode começar a povoar o pensamentozinho dele, ele começar a pensar em se suicidar mesmo. Devemos estar atentos aos seguintes sinais. Gente, isso aqui é para vocês prestarem atenção. Primeiro, observar o uso de blusas de frio, mesmo em altas temperaturas. Tá lá, 3 horas da tarde, o fulano com a jaquetona, capu. Gente, não é normal. Eu digo uma coisa para você. Quem diz a roupa que você veste é a estação. Se está frio, roupa mais grossa, casaco. Se está mais quente, roupa mais leve. Então a estação é que determina que tipo de roupa você vai vestir. Tá lá seu filho adolescente, passeando de dia e de noite, 3 horas da tarde, no meio da rua, jaquetão, desconfie. Desconfie. Porque como eles geralmente cortam mais nos braços, eles usam a jaqueta para esconder, porque eles também não querem mostrar. É um mal que acontece, eles escondem ao máximo. Sabe como é que funciona? Deixa eu só dar um dado para você aqui. Quando você se corta, por exemplo, estava cortando o frango para o almoço, cortou o dedo, não é assim? Às vezes a gente vai lá e erra o corte e corta o dedo. A gente corre logo, começa a botar um remédio, não é? E tudo que a gente vai mexer, com a mãozinha que está cortada, a gente está preservando ela o tempo todo, né? Se é o pé, opa, peraí, cuidado, meu pé está machucado, não é assim? É exatamente esse mecanismo que eles utilizam quando eles se cortam. Eles estão pensando, eles estão com uma série de sofrimentos. O que é que eles fazem? Eles começam a transferir a dor emocional para a dor física. Começam a se cortar. Qual é o processo? Para não pensar naquilo, ele começa a se cortar. E aí, gente, na cabeça dele, ele vai gastar mais tempo tentando esconder do que pensando no problema. Deu para entender que coisa séria é a cabeça do ser humano? Então, o que é que eles fazem? Fazem porque gostam? Porque é moda? Não. Na cabeça de quem faz, é uma troca da dor emocional pela dor física. Isolamento social da família e dos amigos. Gente, muito cuidado. Seu filho gosta muito de computador? Legal, não tem problema não. Mas bote ele para fazer outras atividades. Tire ele de dentro de um quarto. Se ele está se trancando dentro do quarto, muito cuidado. Porque ele está tendo talvez contato com muita coisa que você não sabe. E quantos pais entraram dentro de um quarto pela manhã e infelizmente
não encontraram mais seu filho com vida, né? O que mais? Sintomas de baixa autoestima. Aquela criança, gente, tudo é negativo, nada vai dar certo. É aquela que não acredita em nada. Meu filho faça, não, mãe, não vai prestar não. Vista essa roupa, não vou ficar feio. Não, cuidado com esses sintomas aí, porque ele já vai mostrar uma fragilidade emocional. Então a gente tem que cuidar muito mais. Incentivar mesmo as coisas positivas. Não, filho, vai dar certo. Não, filho, você é vencedor. Porque muitas vezes ele está dentro da escola só ouvindo. Rapaz, você nunca vai ser ninguém. Vai continuar sendo pobre, vai continuar sendo feio, vai continuar sendo isso e aquilo, e eles acreditam. E botam na cabeça. Muitas vezes, por causa de um problema físico, muitos deles têm enfrentado vários traumas. Certo? O que mais? Sinais de depressão. Esses sinais de depressão, muitas vezes já são graves. Por quê? Porque a gente já sabe que o aluno tem horas que ele surta mesmo. Ele não sabe o que está fazendo. Ele parece que ele corta o contato com o resto do mundo. E aí é um grande problema. A gente tem que ter cuidado, porque aqui já tem se avançado muito. E a depressão é uma das causas que leva alguém ao suicídio. O que mais? O que fazer quando o aluno estiver se automutilando? Agora é a parte que você entendeu agora como é que funciona, o que é que acontece na cabecinha deles quando eles estão passando por isso, né? Mas agora é o que você vai precisar saber com mais cuidado agora, se você estiver passando por esse tipo de problema. O que fazer quando esse aluno estiver se automutilando, tá bom? Primeiros passos. Uma vez identificado o caso, chamar o aluno e seus responsáveis para conversar. Isso no caso da escola. Se eu, professor, estou sabendo que o filho de vocês está se cortando, o que é que eu tenho que fazer? Uma vez identificado, eu tenho que chamar o pai. Porque tu concorda que essa responsabilidade, ela não é da escola? Essa responsabilidade de orientação é do pai? O professor é uma ajuda, é um apoio, é um suporte. Mas quem vai, de fato, ter que trabalhar mais essas questões com essa criança é o próprio pai, tá bom? O que mais? Procurar acompanhar esse adolescente de perto e com a ajuda de um psicólogo. Muitos pais acham que procurar um psicólogo é porque, como estou dizendo, às vezes não tem conhecimento. Diz, não, meu filho não é doido, não vou procurar não. Tem preconceito. Existe uma pessoa próxima a mim que eu descobri que estava levando o filho para fazer tratamento em Tauá com um psicólogo de lá, tendo psicólogo aqui, por quê? Porque ficava com vergonha de levar o filho no psicólogo aqui. Então tem muita desinformação. Gente, um profissional desse aqui, ele é fundamental para ajudar você e ajudar essa criança a vencer esses traumas emocionais. Tá certo? Como ajudar eles agora? Primeiro, na hora de conversar, procure ter uma atitude acolhedora sem julgamentos. Primeira coisa que um pai descobre, quando ele descobre que o filho está se automutilando, é querer partir para cima. E diz um monte de coisa. E começa a falar com esse aluno. Tá certo? O que acontece é que essa atitude não vai contribuir em nada. O que esse aluno menos precisa é que a gente julgue e fique falando dele. Ele precisa ser acolhido, ser amado. Agora, amar significa me anular de falar, de tratar, de cuidar dele? De maneira nenhuma. A gente às vezes faz isso. Não, eu amo meu filho, eu não quero entrar em confronto com ele não. Tem pai que diz, não vou dizer nada, porque se eu falar é pior. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem inventou essa mentira? Quem falou essa barbaridade para você fez um grande mal para a sua família. Porque, deixa eu dizer uma coisa, ele está dizendo assim, é melhor o pai ficar fora do contexto da história da vida desse filho e fazer ele o que quiser. Não pode ser assim, gente. De maneira nenhuma. O que mais? Se mostre disposto a ouvir e a tentar entender. Antes de falar com ele, escute. Escute.
E com calma, vá fazendo as interferências. Sabe por quê? E com a ajuda de um profissional vai ser melhor. Por quê? Porque ele vai precisar ganhar a confiança dele. Enquanto não ganha a confiança dele, ele não fala. Não fala para ninguém. Então, às vezes, até o próprio pai vai ter uma dificuldade de chegar lá, porque o filho não tem coragem de se abrir para ele. Detecte as causas que os levaram a praticar essa ação, ou seja, descubra qual foi o trauma. Foi agredido na escola? Foi abusado? O que aconteceu? É importante chegar ao entendimento do que houve. Às vezes o sofrimento está associado a uma dificuldade dele na escola ou em casa. E aí, quando isso acontece, gente, ou em casa ou na escola, aí, quando você detecta isso, se o problema for na escola, tenta resolver no ambiente escola. Agora, se for em casa, e se em casa está acontecendo casos de abuso em casa, existem os órgãos que vão tratar disso, como o próprio Conselho Tutelar. Vai ter que tomar uma providência em relação a isso. Se a família não garante, né, a segurança dessa criança, o Estado de alguma maneira interfere. Com saúde emocional não se brinca, leve a sério o que os seus filhos estão sentindo. Essa é a dica que eu dou para vocês. Certo? O suicídio é um fator que pode acontecer a partir da automutilação. E é por isso que nós temos que tratar um pouco dele também. Como evitar? Existe algum sinal? Tem como a gente saber se alguém tem um pensamento de se matar? Você vai ver um monte de dicas que são importantes para você entender como ajudar essas pessoas. Primeiro, depressão na adolescência. A fase de transição para a vida adulta em que o acompanhamento dos pais é essencial. Se falta acompanhamento dos pais, eles não conseguem lidar com as questões de hoje, eles não são orientados pelos pais, muitos deles entram pelo caminho da depressão. Fase de descobertas, conflitos e traumas que agridem a alma e criam relações adoecidas. Perceba só o seguinte, gente. Observem aqui, essas crianças, muitas vezes elas estão sofrendo agressões dentro de casa. E tudo isso vai fazendo com que ela tenha dificuldades seríssimas, traumas tenham acontecido. Por quê? Porque dentro de casa, essa criança, além de não ter acompanhamento, ela é vítima do próprio pai, ou do padrasto, ou da mãe. Sofre maus tratos. Isso desenvolve problemas emocionais seríssimos, que podem levar a uma depressão. É aí que se dão conta que o mundo é um lugar feio. As pessoas são más e perdem o interesse pela vida. Muitos deles. Pelo contato que teve com as pessoas, pelos traumas que foram abertos, pelas feridas que foram deixadas, pelas injustiças que elas vêm sofrendo, elas acabam perdendo interesse pela vida. E aí, gente, a depressão é isso. É quando você não tem mais sentido para viver. Você não consegue ver o mundo como um lugar bom para se estar. E muitos deles dizem aquela famosa frase: era melhor que eu não tivesse nascido. Compreende? Todo suicídio é um sinal de depressão? Nem sempre. Pode ter depressão envolvida? Sim, a depressão é uma das causas, mas não é a única, tá certo? O que é que nós vamos entender agora? Primeiro, que o suicídio é decorrente de uma somatória de fatores. Eu sempre costumo dizer que a corda ele não arrebenta na primeira puxada que você dá. Mas depois de algumas e muitas puxadas, de repente aquela corda arrebenta. Ela não se arrebentou pela última puxada que foi dada, mas foi por tudo aquilo que foi anteriormente feito. Então, quando se soma traumas assim, rejeição, abandono, bullying, discriminação pela sua sexualidade e coisas do tipo, junta tudo isso no pacote, gente, eles não sabem como funciona. Não existe um mecanismo que a gente possa apertar ali, puf, liga, apertou, desliga. Eles não sabem como lidar com essas situações. Primeiro, um dos fatores que é importante que a gente entenda, a personalidade dessa criança. Primeiro, muitas vezes ela é insegura. Tem criança que não tem isso não. Não tem segurança. Tudo que você diz, não, vai dar certo. Não, eu vou também, não, eu quero.
E tem criança que você insiste, você peleia, faça isso, faça aquilo, o menino tem uma autoestima baixíssima, não quer nada. Não, eu prefiro ficar dentro do meu quarto. Não quero sair, não quero ver ninguém. E se você está detectando comportamentos como esse, comece a observar dentro da sua casa. Porque essa criança muitas vezes vai desenvolvendo esses sintomas aos poucos, não é tudo de uma vez. Certo? Como eu disse, é uma somatória. A afetividade, muitas vezes essa criança foi abandonada, foi rejeitada, ela passou por um processo doloroso de divórcio dos pais, ela descobriu a sua homossexualidade, ela é totalmente discriminada, como nós já falamos. Então, tudo isso, gente, são fatores que podem levar uma criança a se deprimir e se fechar para suas relações com o mundo e com as pessoas. Problemas psíquicos, aqui, depressão e distúrbios mentais, é quando a criança começa a ter surtos psicóticos, começa a ver coisa, porque são todos fatores que estão ligados muito à mente, né, o pensamento. Então a gente tem que entender que depressão não é só uma tristeza, é uma soma de muitos traumas que foram construídos ao longo de um período da história da vida dela. Sinais de risco, isso aqui é para você ficar atento, tá bom? Porque nós vamos identificar aqui pessoas que têm um potencial gigantesco para o suicídio. São os suicidas em potencial, nós vamos descobrir, traçar um tipo de um perfil aqui para ele, tá bom? Veja, observem esses comportamentos, tipo, tentativas de suicídios anteriores. Gente, para cada caso de suicídio, 20 outros casos, 20 outras pessoas tentaram. Entende? Então, muitas vezes você tenta, mas você não consegue. Se você tem alguém que andou perto de você, é seu primo, é seu sobrinho, é seu filho, que já tentou alguma vez a prática do suicídio e não conseguiu, muito cuidado, ele é um suicídio em potencial. Ele pode tentar mais vezes até conseguir. Ele tem que ser muito bem acompanhado, depois de passar por essa fase principalmente. Verbalização de intenso desejo de morrer. Muitas vezes ele diz. Muitas vezes ele coloca lá no Facebook que era melhor que não tivesse nascido, que preferia morrer, que a morte era a melhor solução, que o mundo não tem mais jeito. Então, essas frases, as redes sociais dele têm um acesso, gente. E preste atenção, porque isso muitas vezes pode levar o teu filho a praticar, tá bom? Sinais observáveis de depressão, tristeza, se enclausurar, não querer contato. Desesperança, desespero, né? E muitas vezes por nada, viu, gente? Ah, perdi meu celular, vou morrer. Passa dias chorando, isso não é legal, isso não é normal. Cuidado com esses sinais aí, tá bom? Porque ele tem um alto grau de potencialidade para o suicídio. Ansiedade, dor psíquica. Sabe aquele menino que diz assim, mãe, tô sentindo dor aqui, não tem nada. É aquela dor, eu tô aqui, leva para o médico, faz exame, faz isso, mexe com uma coisa, mexe com outra. Ele não tem nada. Mas ele está dizendo que está com dor, estou sentindo dor, estou sentindo dor, estou sentindo dor. Isso é sintoma de depressão. Isso acontece também muito com pessoas idosas. Desenvolve um sintoma de depressão. E aí você, não me leve para o hospital, não, gente, eu tenho que fazer exame, mas faz 1.500 exames, não detecta nada, não tem nada. É só psicológico. É só algo emocional. Problemas associados ao sono. Sono excessivo ou insônia. Eu estava conversando com uma pessoa que estava com depressão e ela disse assim, eu começava a chorar quando era de madrugada, que eu acordava porque eu não queria acordar. E o meu desespero era que eu não conseguia dormir. E eu tomava remédio e não conseguia dormir. Porque eu não queria contato com ninguém, não queria ver ninguém, não queria comer, não queria nada com o mundo. Eu só queria dormir e eu não podia dormir. Vê como o caso é sério? Intensa raiva, desejo de vingança. Isso aí muitas vezes alguém entra em depressão. Por quê?
deseja o mal do mundo de se vingar daquela pessoa e nunca conseguiu. Muitas vezes fica para você perceber como a mente do homem é um caminho cheio de coisas que a gente nem imagina que possa ter, né? Existir. Sensação de estar preso, sem saída. Ai meu Deus, estou trancado aqui, eu estou preso. Em qualquer lugar ele se sente preso, ele quer sair, porque ele está com a sensação de que qualquer momento alguém vai entrar, vai acontecer alguma coisa, que ele está ali num lugar preso, vulnerável, né? Então, esses sinais aqui, gente, muito cuidado. Se você está observando, ou no seu filho ou em alguém que você conhece, muito cuidado, porque ele pode desenvolver uma depressão profunda, que pode levar ao suicídio, no caso, né? Falta de sentido para viver, aumento do uso de álcool. Muitas vezes o álcool e a droga é um caminho que ele recorre. Eu não sei como eu consigo lidar com isso. Mas para eu não pensar o que é que eu vou fazer, eu vou entrar no primeiro bar e vou encher a cara. Eu vou enfiar a cara na droga. Isso aqui, gente, ó, mecanismos de fuga. Tá certo? Tristeza sem causa aparente. Por exemplo, o que é que você tem? Nada. Por que é que você está triste? Não sei. Não é normal você estar triste sem ter motivo, gente. E se você fica com esse tipo de sentimento, cuidado, viu? Tá bom? Solidão, isolamento, não quer saber da família, não quer saber dos amigos. Tem filhos que, depois dos 12 anos, gente, ó, quer sair com qualquer pessoa, menos com os pais. Muito cuidado com as companhias também, com quem esses filhos estão andando, tá bom? Perdas inesperadas, por exemplo, o pai se divorciou. Tem muitos filhos que não conseguem lidar com essa situação aí. Divórcio, incompreensão pela opção sexual, já foi falado. Desistir ou despedir-se de parentes e amigos, aquele que já fica dando sinais. Ó, fulano, se eu morrer, muito cuidado com essa frase, viu? Cuide do meu menino, faça isso, faça aquilo. Gente, muito cuidado com esse tipo de frase. Casos extremos de irritação, culpa, choro, estocar comprimidos. Tem muitas pessoas que estão se suicidando, tomando remédio. Nós temos um caso de uma aluna lá da escola profissional que acabou de completar 1 ano, que ela tomou uma série de comprimidos e veio a óbito. Né? Por quê? Porque ela tinha dificuldade de aceitar os limites que a mãe queria impor. Né? Então, infelizmente, esse caso é um caso verídico para nós aqui. A gente acompanhou de perto. O que mais? Frases que um suicídio em potencial costuma dizer. Cuidado, quando ouvir, já fica com o sinal de alerta ligado, tá bom? Gostaria de estar morto ou me matar. Se isso acontecer novamente, eu prefiro estar morto. Por exemplo, só a morte resolve a situação. Se ele não me aceitar de volta, eu me mato. Isso para mulheres que foram deixadas pelo marido, tal, ou o marido que foi deixado pela mulher e tal. Certo? Quero sumir, só morrendo mesmo para aguentar. Então, muitas vezes, as pessoas recorrem ao suicídio, certo? Porque não conseguem tratar das suas dores emocionais. Como agir caso os meus filhos apresentem alguns desses sinais? Agora é a hora da instrução que você precisa estar atento, tá bom? Primeiro, nós vamos entender que existe uma necessidade. Que o grande problema é isso aqui, ó. Nós não estamos ligados. A mão está encolhida ao invés de estar estendida, infelizmente. Eu digo isso dos próprios pais, que não têm o zelo de estar atento e dar para o filho a atenção que ele precisa. Mantenha-se próximo dos seus filhos, superando o obstáculo da construção da autonomia por parte do adolescente. Como eu disse para você,
Por exemplo, seu filho não pode escolher o que vai assistir. Sente com ele, veja o que é que ele está assistindo. Indique coisas para ele assistir. Como pai, você tem todo direito. Não apresente um celular, gente. Dê um livro para ele. Incentive seu filho a criar gosto por outras coisas que não seja só o celular. Coloque ele para praticar esporte, faça qualquer coisa, mas acompanhe esse menino de perto na construção da autonomia dele, porque vai chegar o tempo dele andar com as próprias pernas, mas até lá somos nós os pais que vamos ter que dar o destino para eles. Somos nós. Então nós temos que compreender essa função, porque é a função mais gloriosa que nós recebemos na terra, ser pai e ser mãe. E nós não podemos negligenciar isso. Porque nossos filhos eles vão ter a maturidade o suficiente para fazer as suas escolhas. Eles vão chegar, vai chegar o tempo deles. Mas até eles estarem prontos para isso, quem vai ter que acompanhar e ajudar na construção da personalidade, né, formando o caráter da vida dessa criança, somos nós. As pessoas próximas devem procurar um momento de tranquilidade para conversar com o adolescente sobre suicídio. Gente, a gente às vezes só procura os momentos mais errados. O cara teve a crise, você quer botar na cabeça dele que ele está errado. Gente, espera um momento. Se aproxima, ouça, ganhe a confiança dele. Gente, com confiança, você vai ganhar tudo que você quiser ganhar dessa pessoa. Como eu disse, o menos necessário para ele é a sua crítica, a sua visão a respeito do assunto. Cara, você está fazendo isso aí, mas você deveria estar fazendo era assado. Ele precisa ser compreendido, e precisa ser acompanhado, e precisa ser ganho essa confiança dele. A partir do ganho da confiança, ele vai ter liberdade de abrir o que está no coração. E aí, gente, percebendo qual é o caminho, é como alguém que detecta, é como um médico que só pode, de fato, detectar o problema se você dá um diagnóstico claro, se você disser quais são os sintomas que você está sofrendo, tá bom? Ouça com a mente aberta e não ofereça julgamentos de opiniões vazias, era isso, certo? Não ofereça nenhuma opinião a respeito, ouça para que você saiba o que está acontecendo lá dentro, aí sim você vai ter o remédio certo para dar, tá bom? Então você precisa de quê, gente? Acolhimento. Isso é extremamente necessário. Faça a pessoa se sentir acolhida e estabeleça uma relação de confiança. Assim vai poder surtir efeito. Procure ajuda profissional. Tanto os psiquiatras quanto os psicólogos poderão ajudar nas suas respectivas áreas no atendimento a esse adolescente. Gente, não dispensa a ajuda de um profissional. É extremamente necessário. Mas você pode dizer assim, professor, é caro. Eu não posso pagar um psicólogo. Eu não posso levar meu filho a um psiquiatra. Eu não tenho dinheiro, não tenho condição para isso. Então nós deixamos aqui essa informação para você, para quem não pode pagar por atendimento psicológico ou psiquiátrico. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele disponibiliza, ele oferece o serviço por meio da atenção psicossocial do CAPS. Então você procure o CAPS, procure os profissionais de lá e você vai ter um apoio, um suporte que será fundamental para isso. E tem mais, gente, além desse apoio terapêutico, um apoio religioso é importante. A fé é um grande remédio. E se a gente entender que a fé, como diz a Bíblia, ela remove as montanhas, a gente investiria muito mais na nossa vida de fé. Entende isso? Eu não estou dizendo isso apenas pelo fato de ser pastor. Eu estou dizendo isso porque todos nós e toda a humanidade, ela se estabeleceu à base de princípios religiosos. Deus é uma figura indispensável na vida de qualquer um de nós. A gente só não pode viver como se Deus não tivesse nenhuma importância na nossa vida, tá bom? Então a ajuda da fé, ela vai ser muito eficaz no caso do tratamento para essas pessoas. Com saúde emocional não se brinca.
leve a sério o que os seus filhos estão sentindo. Gente, eu gosto muito de escrever. E quando eu comecei a idealizar esse projeto, a sonhar com ele, a programar tudo que a gente tinha que programar para realizar, eu escrevi uma frase que eu quero compartilhar com vocês. Para estar presente na memória dos seus filhos amanhã, esteja presente na vida deles agora. Nós estamos finalizando essa palestra. Queria desde já agradecer muito você por ter ficado. É um investimento na vida do seu filho. É informação. O intuito é esse mesmo, informar. Então a Brasil Foundation nos deu essa oportunidade, o programa Outra Parada abriu essa oportunidade para a gente. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento a vocês da Brasil Foundation, da ADET, do programa Outra Parada, tá bom? Eu quero deixar aqui o meu agradecimento, porque nós estamos produzindo conteúdo para ajudar essas famílias. Gente, quando eu pensei em realizar esse projeto, eu pensei, são 180 crianças, gente. São 180 famílias que não sabem o que fazer. Então elas vão saber que existe alguém que se preocupa com elas e que vai estar disposto a ajudá-las. Sabe por quê? Porque eu fui desafiado também. O meu lado cristão também foi desafiado. Nós temos que responder essas questões. E eu quero dizer para vocês, contem conosco, contem com o Projeto Alcance, contem com as nossas palestras e com todo o conteúdo que a gente preparou para também trazer essas informações para vocês. Meu muito obrigado.